Capítulo 9, da competência. Artigo 101. A decisão nos procedimentos disciplinares será proferida por despacho devidamente fundamentado da autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia o ato. Artigo 102. O diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, em se tratando de inquérito administrativo, tem como atribuições: 1. Determinar a instauração a. das sindicâncias em geral, b. dos procedimentos de exoneração em estágio probatório, c. dos inquéritos administrativos. 2. Decidir, por despacho, os processos de inquérito administrativo, nos casos de a. absolvição, b. desclassificação da infração ou abrandamento de penalidade de que resulte a imposição de pena de repreensão ou de suspensão, c. aplicação da pena de suspensão, d. envio dos autos ao chefe do Poder Executivo Municipal para aplicação de pena de demissão nas hipóteses desta lei. Parágrafo 1º. A competência estabelecida neste artigo abrange as atribuições para decidir os pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os recursos e os pedidos de revisão de inquérito ao chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Poderá ser delegada ao Corregedor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza a competência prevista nos incisos I, alínea A e 2 deste artigo. Artigo 103. O diretor-geral poderá acompanhar o processo disciplinar, bem como requisitar cópia de peças processuais que julgar relevantes. Artigo 104. Na ocorrência de infração disciplinar envolvendo servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, de mais de 1. Setor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, caberá às chefias imediatas com responsabilidade sobre os servidores infratores elaborar relatório circunstanciado sobre a irregularidade, e remetê-lo à Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza para o respectivo processamento. Capítulo 10. Da extinção da punibilidade e do procedimento disciplinar. Artigo 105. Extingue-se a punibilidade: 1. Pela morte da parte. 2. Pela prescrição. 3. Pela anistia. Artigo 106. O procedimento disciplinar extingue-se com a publicação do despacho decisório pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O processo, após sua extinção, será enviado à unidade de pessoal para as necessárias anotações na pasta funcional e arquivamento, se não interposto recurso. Artigo 107. Extingue-se o procedimento sem julgamento de mérito, quando a autoridade administrativa competente para proferir a decisão acolher proposta da comissão processante, nos seguintes casos: 1. Morte da parte. 2. Ilegitimidade da parte. 3. Quando a parte já tiver sido demitida, dispensada ou exonerada do serviço público, casos em que se farão as necessárias anotações na pasta funcional para fins de registro de antecedentes. 4. Quando o procedimento disciplinar versar sobre a mesma infração de outro, em curso ou já decidido. Artigo 108. Extingue-se o procedimento com julgamento de mérito, quando a autoridade administrativa proferir decisão: 1. Pelo arquivamento do processo disciplinar. 2. Pela absolvição ou imposição de penalidade. 3. Pelo reconhecimento da prescrição. Título 6. Dos procedimentos disciplinares. Capítulo 1. Do procedimento disciplinar de preparação e investigação do relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos. Artigo 109. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a tomar providências objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades. Parágrafo 1º. As providências de apuração terão início imediato após o conhecimento dos fatos e serão adotadas na unidade onde estes ocorreram, consistindo na elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos encaminhando à Corregedoria da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza para a instrução, com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas, além de outras provas indispensáveis ao seu esclarecimento. Parágrafo 2º. A apuração será cometida aos auxiliares de corregedoria. Parágrafo 3º. A apuração deverá ser concluída no prazo de 20 dias, fim do qual os autos serão enviados ao diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, que determinará: 1. A instauração do procedimento disciplinar cabível e a remessa dos autos ao Corregedor da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, para a respectiva instrução quando a autoria do fato irregular estiver comprovada, b. encontrar-se perfeitamente definida a responsabilidade subjetiva do servidor pelo evento irregular, c. existirem fortes indícios de ocorrência de responsabilidade funcional, que exijam a complementação das investigações mediante sindicância. 2. O arquivamento do feito, quando comprovada a inexistência de responsabilidade funcional pela ocorrência irregular investigada. 3. Aplicação de penalidade, nos termos do art. 30, quando a responsabilidade subjetiva pela ocorrência encontrar-se definida, porém a natureza da falta cometida não for grave,
não houver dano ao patrimônio público ou se este for de valor irrisório. Seção 1. Da sindicância. Artigo 110. A sindicância é o procedimento disciplinar de preparação e investigação, instaurada por determinação do Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria. Parágrafo único. O corregedor, quando houver notícia de fato tipificado como crime, enviará a devida comunicação à autoridade competente, se a medida ainda não tiver sido providenciada. Artigo 111. Na sindicância serão ouvidos todos os envolvidos nos fatos. Parágrafo único. Os depoentes poderão fazer-se acompanhar de advogado. Art. 112. Se o interesse público exigir, o Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza decretará, no despacho instaurador, o sigilo da sindicância, facultado o acesso aos autos exclusivamente às partes e seus patronos. Artigo 113. É assegurada a vista dos autos da sindicância, nos termos do art. 5º, inciso 33, da Constituição Federal, e da legislação municipal em vigor. Artigo 114. Quanto recomendar a abertura de procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva, o relatório da sindicância deverá apontar os dispositivos legais infringidos e a autoria apurada. Artigo 115. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 15 dias, a critério do Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, mediante justificativa fundamentada. Capítulo 2. Do inquérito administrativo. Artigo 116. Instaurar-se-á inquérito administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, poder determinar a suspensão, a dispensa dos servidores admitidos, estáveis ou não, a demissão e a demissão a bem do serviço público. Parágrafo único. No inquérito administrativo é assegurado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 117. São fases do inquérito administrativo. 1. Instauração e denúncia administrativa. 2. Citação. 3. Instrução, e compreende o interrogatório, a prova da comissão processante e o trido probatório. 4. Razões finais. 5. Relatório final conclusivo. 6. Encaminhamento para decisão. 7. Decisão. Artigo 118. O inquérito administrativo será conduzido pela comissão processante. Artigo 119. O inquérito administrativo, uma vez determinado pela diretor-geral, será instaurado pelo corregedor, com a ciência dos demais membros da comissão processante. Artigo 120. A denúncia administrativa deverá conter obrigatoriamente: 1. A indicação da autoria. 2. Os dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a penalidade aplicável. 3. O resumo dos fatos. 4. A ciência de que a parte poderá fazer todas as provas admitidas em direito e pertinentes à espécie. 5. A ciência de que é facultado à parte constituir advogado para acompanhar o processo e defendê-la, e de que, não o fazendo, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. 6. Designação de dia, hora e local para o interrogatório, ao qual a parte deverá comparecer, sob pena de revelia. 7. Nomes completos e registro funcional dos membros da comissão processante. Artigo 121. O servidor acusado da prática de infração disciplinar será citado para participar do processo e se defender. Parágrafo 1º. A citação será feita conforme as disposições do título 5º, capítulo 3, seção 1, desta lei complementar, e deverá conter a transcrição da denúncia administrativa. Parágrafo 2º. A citação deverá ser feita com antecedência de, no mínimo, 72 horas da data designada para o interrogatório. Parágrafo 3º. O não comparecimento da parte ensejará as providências determinadas nos arts. 95 a 98, com a designação de defensor dativo. Artigo 122. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, desde que o faça com urbanidade, e de intervir, por seu defensor, nas provas e diligências que se realizarem. Artigo 123. Regularizada a representação processual do denunciado, a comissão processante promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e, quando necessário, recorrer a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo único. A defesa será intimada de todas as provas e diligências determinadas, com antecedência mínima de 48 horas, sendo-lhe facultada a formulação de quesitos, quando se tratar de prova pericial, hipótese em que o prazo de intimação será ampliado para 5 dias. Artigo 124. Realizadas as provas da comissão processante, a defesa será intimada para indicar, em 3 dias, as provas que pretende produzir. Artigo 125. Encerrada a instrução, dar-se-á a vista ao defensor para apresentação, por escrito, e no prazo de 8 dias úteis, das razões de defesa do denunciado. Artigo 126. Apresentadas as razões finais de defesa, a comissão processante elaborará o parecer conclusivo, que deverá conter: 1. A indicação sucinta e objetiva dos principais atos processuais. 2. Análise das provas produzidas e das alegações da defesa. 3. Conclusão.
com proposta justificada e, em caso de punição, deverá ser indicada a pena cabível e sua fundamentação legal. Parágrafo 1º. Havendo consenso, será elaborado parecer conclusivo unânime e, havendo divergência, será proferido voto em separado, com as razões nas quais se funda a divergência. Parágrafo 2º. A comissão deverá propor, se for o caso, 1. A desclassificação da infração prevista na denúncia administrativa. 2. O abrandamento da penalidade, levando em conta fatos e provas contidos no procedimento, a circunstância da infração disciplinar e o anterior comportamento do servidor. 3. Outras medidas que se fizerem necessárias ou forem do interesse público. Artigo 127. O inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo de até 90 dias, a critério do corregedor da Guarda Municipal, mediante justificativa fundamentada. Parágrafo único. Nos casos de prática das infrações previstas no art. 27 desta lei, ou quando o servidor for preso em flagrante delito ou preventivamente, o inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo de 60 dias, contados da citação válida do indiciado, podendo ser prorrogado, a juízo da autoridade que determinou a instauração, mediante justificação, pelo prazo máximo de 60 dias. Artigo 128. Com parecer conclusivo, os autos serão encaminhados ao diretor-geral da Guarda Municipal para decisão ou manifestação e encaminhamento ao chefe do Poder Executivo Municipal, quando for o caso. Subseção 1. Do julgamento. Artigo 129. A autoridade competente, para decidir, não fica vinculada ao parecer conclusivo da comissão processante, podendo, ainda, converter o julgamento em diligência para os esclarecimentos que entender necessário. Artigo 130. Recebidos os autos, o diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, quando for o caso, julgará o inquérito administrativo em até 30 dias, prorrogáveis, justificadamente, por mais 15 dias. Parágrafo único. A autoridade competente julgará o inquérito administrativo, decidindo, fundamentadamente, 1. Pela absolvição do acusado. 2. Pela punição do acusado. 3. Pelo arquivamento, quando extinta a punibilidade. Artigo 131. O acusado será absolvido, quando reconhecido: 1. Estar provada a inexistência do fato. 2. Não haver prova da existência do fato. 3. Não constituir o fato infração disciplinar. 4. Não existir prova de ter o acusado concorrido para infração disciplinar. 5. Não existir prova suficiente para a condenação. 6. A existência de qualquer das seguintes causas de justificação: a. Motivo de força maior ou caso fortuito. B. Legítima defesa própria ou de outrem. C. Estado de necessidade. D. Estrito cumprimento do dever legal. E. Coação irresistível. Subseção 2. Da aplicação das sanções disciplinares. Artigo 132. Na aplicação da sanção disciplinar serão considerados os motivos, circunstâncias e consequências da infração, os antecedentes e a personalidade do infrator, assim como a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Artigo 133. São circunstâncias atenuantes: 1. Estar classificado, no mínimo, na categoria de bom comportamento, conforme disposição prevista no artigo 17, inciso 2, desta lei. 2. Ter prestado relevantes serviços para a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. 3. Ter cometido a infração para a preservação da ordem ou do interesse público. Artigo 134. São circunstâncias agravantes: 1. Mau comportamento, conforme disposição prevista no art. 17, inciso 4, desta lei. 2. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais infrações. 3. Reincidência. 4. Conluio de duas ou mais pessoas. 5. Falta praticada com abuso de autoridade. Parágrafo 1º. Verifica-se a reincidência quando o servidor cometer nova infração depois de transitar em julgado a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior. Parágrafo 2º. Dá-se o transito em julgado administrativo quando a decisão não comportar mais recursos. Artigo 135. Em caso de reincidência, as faltas leves serão puníveis com advertência, e as médias, com suspensão superior a 15 dias, de acordo com os arts. 30 e 31 desta lei. Parágrafo único. As punições canceladas ou anuladas não serão consideradas para fins de reincidência. Artigo 136. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Municipal, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Parágrafo único. As cominações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo independentes entre si, assim como as instâncias civil, penal e administrativa. Artigo 137. Na ocorrência de mais de uma infração, sem conexão entre si,
serão aplicadas as sanções correspondentes isoladamente. Subseção 3. Do cumprimento das sanções disciplinares. Artigo 138. A autoridade responsável pela execução da sanção imposta a subordinado que esteja a serviço ou à disposição de outra unidade fará a devida comunicação para que a medida seja cumprida. Capítulo 3. Da exoneração no estágio probatório. Artigo 139. Instaurar-se-á procedimento especial de exoneração em estágio probatório, nos seguintes casos: 1. Inassiduidade. 2. Ineficiência. 3. Indisciplina. 4. Insubordinação. 5. Desídia. 6. Conduta moral ou profissional que se revele incompatível com suas atribuições. 7. Por irregularidade administrativa grave. 8. Pela prática de delito doloso, relacionado ou não com suas atribuições. Artigo 140. O chefe imediato ou imediato do servidor formulará representação, preferencialmente, pelo menos 4 meses antes do término do período probatório, contendo os elementos essenciais, acompanhados de possíveis provas que possam configurar os casos indicados no artigo 139 desta lei, e o encaminhará ao Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza que apreciará o seu conteúdo, determinando, se for o caso, a instauração do procedimento de exoneração. Parágrafo único. Sendo inviável a conclusão do procedimento de exoneração antes de fim do estágio probatório, o Diretor-Geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza poderá convertê-lo em inquérito administrativo, prosseguindo-se até a final decisão.